Graça e paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui estou eu mais uma vez, com alegria, canal Servo de Deus, Lucas Almeida, para trazer uma palavra ao teu coração. E quero começar dando um pequeno testemunho hoje, porque já passou 2 finais de semana que eu não conseguia gravar o vídeo, que eu estava enfermo, eu e a minha família, né? Infelizmente, pegamos uma gripe aí muito forte, demos febre, garganta, ficamos com garganta inflamada. E foi só problema, irmãos, atrapalhou eu na obra de Deus, fazer as coisas do Senhor. A voz não tinha mais aquele vigor, a voz estava rouca, mas Deus tem renovado nossas forças. Semana passada voltei a fazer minhas atividades na igreja, né? E estava até triste porque estava indo, mas não estava conseguindo ter aquela força, aquele vigor para usar a voz estava rouca ainda não está 100%, mas já posso estar fazendo as coisas de novo e agradeço ao meu Deus por esse motivo. E é motivo de alegria estar aqui para trazer uma palavra ao teu coração. Até preparei esta palavra para o domingo passado, mas não consegui estar gravando o vídeo. Mas dou graças a Deus que permitiu aqui mais uma vez estar. Somente a Ele toda glória, somente a Ele toda honra e todo louvor. É por causa dele que eu estou aqui. Glória a Deus, exalte o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor, porque Ele restaura nossas forças e nós podemos ser renovados pelo Senhor. E eu quero glorificar a Deus por eu estar aqui bem agora fazendo esse vídeo, compartilhando algo na palavra de Deus, que Deus coloque no meu coração algo para edificar a tua vida hoje, amém? Então esse é o pequeno testemunho, está tudo bem, estou aqui, minha família está bem e eu glorifico a Deus por esse motivo, amém? Que você possa glorificar a Deus. Então quero agradecer você que está aqui, né? Você que tem acompanhado o canal, tem deixado o seu like, os seus comentários, continue fazendo isso, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e mais pessoas sejam alcançadas por esta palavra que venha gerar algo nas nossas vidas, que venha gerar uma semente para frutificar. No nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Continue deixando o like aí, dando essa força aí, né? Para que a palavra de Deus seja alcançada em mais vidas, amém? Você também que está chegando pela primeira vez, se você gostar do conteúdo que a gente compartilha, é a palavra de Deus, que você possa aí se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações quando eu postar um vídeo novo, amém? Então aqui estou mais uma vez e quero trazer algo de Deus ao teu coração. Está lá em 2 Coríntios capítulo 4, vamos ler somente 3 versículos, vai ser o pontapé inicial desta reflexão, desta palavra, que ela possa hoje renovar as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, vai dizer: por isso nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, o nosso espírito vai se renovando de dia em dia. Verso 17. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Verso 18. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Glória a Deus, aleluia. Feche seus olhos, coloque a mão no teu coração, vamos elevar os pensamentos até o céu. Ó Deus soberano Pai, aqui está, Senhor, a tua palavra, Deus, e aqui estou eu, meu Pai, na minha pequenez. Sei que grande o Senhor é e que grandes coisas o Senhor pode fazer através dessa palavra. Ó Deus, vem em nome do Senhor Jesus falar no coração desta pessoa que está vendo esse vídeo. Ó Deus, em nome de Jesus, que este momento vendo esse vídeo, Senhor, seja para a edificação, seja para a renovação e exortação, meu Pai, para a mudança de vida, porque a tua palavra, ela traz mudança de vida, ela traz, meu Pai, com que as coisas velhas fiquem no passado e que o novo de Deus chegue na nossa vida, ó Senhor, que o novo do Senhor chegue na nossa vida. Deus, através dessa palavra, fala conosco, fica conosco, nos abençoa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então aqui lemos 2 Coríntios capítulo 4, versos 16, 17, 18. E aqui coloquei o tema renovação espiritual. Glorificado seja o nome de Jesus. E aqui vai nos falar acerca sobre renovação de espírito. Porque diz no versículo 16: por isso nunca ficamos desanimados,
Mesmo que o nosso corpo vai se gastando, o nosso espírito se renova dia em dia. Glória a Deus. Olha a comparação que o apóstolo Paulo faz. Olha a comparação que ele faz para que a gente entenda esta palavra magnífica. Ele diz que o nosso corpo ele vai se desgastar ao passar do tempo. Ao passar dos anos, o nosso cabelo vai se embranquecer, a nossa pele se enruga. Ao passar do tempo, nós não vamos ter mais a força e o vigor que nós tínhamos quando era um jovem de 18 anos, quando era um jovem de 15 anos. E ao passar do tempo, isso vai fazer com que nós perca a força física, vai fazer com que a nossa aparência se envelheça. Mas ele faz essa comparação e diz assim, que a nossa carne ela vai se envelhecer, vai se desgastar, mas o nosso espírito ele precisa estar alicerçado no Senhor para que ele seja renovado de dia em dia, porque nos diz a Bíblia que nós temos que viver de fé em fé, e assim é a palavra de Deus. Nós precisamos buscar renovo espiritual de quem pode nos oferecer renovo. E quem pode nos oferecer renovo é Deus na sua palavra, que está aqui para nos alimentar espiritualmente, está aqui para mudar os nossos comportamentos, está aqui para bater de frente comigo e com você, para transformar a nossa vida, para mudar a nossa vida espiritual. Então, ao passar dos anos, o nosso corpo físico vai se desgastar, mas o nosso espírito, se ele estiver de encontro com o Espírito do Senhor, se nós estivermos com o desejo no coração de manter ligados na videira, como diz lá em João capítulo 15, nós vamos ter sempre um espírito renovado na presença de Deus. Glória a Deus. Não estou falando aqui que a vida do cristão ela vai ser só renovo, vai ser mil maravilhas toda a vida, não. Porque vamos passar momento de tribulação, vamos passar tristeza, vamos passar percas, mas isso pode afetar o nosso eu, o nosso físico, o nosso emocional, mas nós temos que manter no nosso coração o desejo de estar sendo renovado espiritualmente. Como isso? Buscando na palavra de Deus esse renovo, buscando através da leitura bíblica, buscando através do jejum, buscando através da oração, porque isso são vitaminas para que o nosso espírito esteja renovado na presença de Deus. Glória a Deus. No versículo 17 ele diz: e essa pequena e passageira aflição que sofremos vai trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Paulo estava dizendo, olha, vocês vão sofrer, seu corpo vão se envelhecer, mas permaneça na rocha que é o Senhor Jesus, permaneça buscando renovo, porque ele diz no versículo 18, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Glória a Deus, aleluia. Então ele estava dizendo aqui, Paulo já era maduro na sua fé, estava transmitindo para aquele povo também se tornasse maduro na fé, e aqui está essa palavra, para que eu e você amadureça mais ainda na nossa fé. Glorificado, exaltado, seja o nome do Senhor. Porque ele diz assim, que não presta atenção nas coisas que se vê. Quando ele diz coisas que se vê, perdão os irmãos. Quando ele diz coisas que se veem, são as coisas que estão ao nosso redor. São o mundo físico, o mundo material, são os momentos de prazer, os momentos de diversão. Mas nós não temos que ter a atenção voltada para isso. Porque Paulo aqui estava maduro na sua fé, e esse é um amadurecimento espiritual que ele está apresentando aqui nesta palavra. Então ele diz que presta atenção nas coisas que não se vê. O que é as coisas que não se vê? Eu não vejo Deus, mas eu creio nele. Eu estou vivendo um problema difícil, não vejo motivos para acreditar que aquilo vai se resolver, mas eu acredito pela fé. Eu acredito no que eu não vejo, que está lá em Hebreus 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Eu não estou vendo, mas eu creio. Então nós temos que prestar atenção, querido. O cristão ele tem que prestar atenção na onde ele está colocando os olhos, na onde ele está colocando o coração, aonde ele está colocando as mãos. É necessário que eu e você se volte à palavra de Deus. Paulo estava apresentando um amadurecimento espiritual. Nós temos que prestar atenção nas coisas que se perdem, que perecem, mas nas coisas eternas. Eu não vejo a vida eterna ainda, mas eu creio que eu vou alcançar ela através da fé, através de Jesus Cristo, que deixou para nós esse tesouro. Então Paulo ele começa aqui no capítulo 4, se a gente voltar no versículo 6, ele diz assim, 2 Coríntios 4, versículo 6, o Deus que diz que da escuridão brilha a luz,
é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração e para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus que brilha no rosto de Jesus Cristo. Então Paulo estava apresentando um amadurecimento espiritual para aqueles discípulos, para aquele povo. Está aqui a palavra para também nos fazer amadurecer. Então Deus que disse que da escuridão brilha a luz é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. Glória a Deus, nós não estivemos com Jesus como os discípulos estiveram, mas nós acreditamos em Jesus, nós acreditamos no que Ele fez, nós acreditamos que foi para nos dar a vida eterna. Então Ele fez a luz brilhar no nosso coração, querido, e nós temos que nos manter vigilantes para que essa luz continue acesa, para que essa luz não se apague, mas para que cada vez ela resplandeça a glória de Deus, para que cada vez mais esta luz venha a ser renovada para manter-se acesa e não se apagar. Era isso que Paulo estava falando aqui, esse renovo espiritual maduro na vida do cristão. Então o renovo espiritual não é para que eu e você fique da mesma forma, mas é para que nós sejamos constantemente renovados de dia em dia, para que o nome de Deus seja cada vez mais glorificado sobre a nossa vida, para que cada vez mais as pessoas de fora olhem e vejam Deus na nossa vida. Não vejam eu, não vejam você, mas vejam aquele homem, aquela mulher é um ser de Deus. Aleluia, glória a Deus. E aqui no versículo 7, Paulo compara ele mesmo, o povo com o pó de barro. Ele diz no versículo 7, porém nós que temos este tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Então ele se compara a um pote de barro. Querido, naquela época o pote de barro era algo tão simples, mas ele era muito usado para fazer coisas importantes. Ele era usado para colocar alimentos, ele era usado para colocar azeite, ele era usado para colocar farinha. Então ele era algo muito simples, mas usado para muitas coisas. Oh glória, aleluia. E assim sou eu e você. Temos que ser algo simples, mas Deus quer usar a nossa vida para fazer grandes coisas no reino dele. Olha, um exemplo também é um copo de plástico. Todo lugar que você vai tem um copinho de plástico, e todo mundo usa aquele copinho de plástico para beber água. Nos comércios, né? Nas igrejas, em vários lugares tem um copo de plástico, nas empresas, para você ali usar ele. Então ele é algo muito simples, mas é usado por todo mundo, usado para fazer algo importante, que é beber água. Então Deus, na nossa pequenez, temos que reconhecer que somos simples, e é isso que faz com que Deus use a nossa vida. Nós somos algo simples, mas precisamos mostrar para Deus que nós estamos querendo ser abastecidos para fazer algo importante no reino dele. Aleluia. Então o pó de barro é algo simples, para que fique claro que ele não é importante, mas ele é algo simples, é usado para algo importante. E assim sou eu e você. Nós somos simples, temos que ser humildes, mas essa humildade, essa característica faz com que Deus cada vez use mais a nossa vida. E aqui quero te exortar agora, quero exortar a nossa vida agora, porque falamos sobre renovo espiritual, que nós busquemos esse renovo constantemente, para que cada vez mais possamos estar renovados. E nós temos que ter muito cuidado, querido, para que não paremos de buscar esse renovo. Não paremos de buscar esse renovo. Lembra lá em Êxodo capítulo 32, quero ler com vocês, versículo 1, Êxodo 32, que está dizendo: o povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Verso 2. Então Arão disse: tire os brincos de ouro que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas estão usando, e tragam para mim. Verso 3. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro, trouxeram a Arão, e ele pegou os brincos, derreteu, derramou dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. E então disseram: povo de Israel, estes são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Ah, meu Deus, olha o que esse povo faz. Em Êxodo capítulo 32, Moisés sobe para o monte ali para conversar com Deus. Deus ali iria passar os 10 mandamentos para Moisés, e aquele povo ali estava falando: mas Moisés está demorando. E o povo começa a colocar no seu coração o desejo de adorar outros deuses, e ali fazem um bezerro de ouro e o adoram. E talvez nós dissemos: meu Deus, como pode um povo que atravessou o Mar Vermelho, um povo que Deus mandava uma coluna de nuvem de dia para os guiar e uma coluna de fogo à noite para os iluminar. Olha o povo, como um povo desse faz isso com Deus, abandona Deus e adora outros deuses.
E às vezes a gente, na nossa ignorância, diz isso. E eu quero trazer uma reflexão para você hoje aqui. Será que nós não temos tido comportamentos que mostram para Deus que nós estamos como esse povo aqui no Egito? Eu te provo, porque o cristão ele tem que andar vigilante. O cristão ele tem que andar vigilante. A palavra diz, Jesus disse assim, disse para os seus discípulos vigiarem um momento e eles não vigiaram. E aí Jesus traz uma reflexão, ele diz, orem e vigiem, porque o espírito todo o tempo é pronto, mas a carne ela é fraca. Ou seja, nós temos um espírito que está às vezes sedento na presença de Deus, e é isso que ele espera de nós. Mas todo o tempo, mesmo estando fervorosos na presença de Deus, é necessário vigiar. É necessário porque nós moramos dentro dessa carne e ela é pecaminosa. Essa carne, ela vai se inclinar às vezes para querer fazer a vontade dela. E nós temos que bater o pé no chão e obedecer o Espírito de Deus, porque assim nós vamos obedecer a Deus e vamos cumprir a sua vontade. Glória a Deus, porque às vezes a pessoa espera ouvir Deus numa voz, às vezes a pessoa espera ouvir Deus movendo algo sobrenatural, mas ela está lá dentro do pecado, querendo consumar aquele pecado, e tem algo dizendo para ela não fazer aquilo. Querido, isso é o Espírito Santo na sua vida dizendo, não faz isso. Então é de uma forma simples que Deus fala conosco e nós temos que obedecer. Samuel dizia que é melhor o obedecer do que o sacrificar. Aleluia. Então voltando aqui ao povo que estava ali naquele patamar, que Deus abriu o mar vermelho, Deus fez tantos milagres para aquele povo, e o povo faz um bezerro de ouro e o adora. E será que nós temos às vezes tido comportamento de adorar outros deuses? Querido, a idolatria, adorar outros deuses não é somente a escultura, não é somente isso não. Às vezes a pessoa idolatra algo que ela tem, algo material, um carro, a pessoa passa a admirar tanto aquele carro, que ela não dá mais atenção para sua esposa, para os seus filhos. Olha, um grande exemplo que o inimigo tem usado é o celular. Querido, será que nós temos acordado? Quero trazer essa reflexão aqui hoje. Será que nós temos acordado com sede disso aqui, da palavra de Deus? Ou será que nós temos acordado com a correria do dia, preocupado, já pegando o celular, olhando o WhatsApp, as mensagens, as notícias, o que está acontecendo, o que deixou de acontecer? Quando Paulo diz que nós não prestamos atenção nas coisas que se vê, ele está falando disso. Nós vivemos em um mundo de tanta tecnologia, um mundo avançado, que as notícias são alcançadas tão facilmente, e nós temos, como servo de Deus, temos que demonstrar interesse nas coisas espirituais. Querido, será que no nosso secreto, onde alguém não nos está vendo, mas Deus está, como nós temos nos comportado dentro da nossa casa? Será que nós temos mantido a posição de servo? Será que nós temos acordado disposto a ser renovado espiritualmente? Porque ter sede de Deus não é somente chegar lá no culto e sentir a presença, mas ter sede de Deus em casa. Ao acordar, já abrir os olhos grato. Oh, Senhor, obrigado por esta manhã. Perdão, irmãos, não estou bem ainda, mas não vou parar de transmitir aquilo que Deus está colocando no meu coração. Glória a Deus. Será que nós temos acordado grato a Deus por mais um dia de vida? Porque nós estamos respirando, falando, ouvindo, porque isso é um milagre. Será que nós temos já acordado com a sede de ler a palavra de Deus? Ou nós já temos acordado desesperado para ver as mensagens do WhatsApp, para ver as notícias, para ver o que tem acontecido, o que deixou de acontecer? Glória a Deus. Então temos que manter vigilante, porque se nós começar a colocar atenção no celular, se nós começar a colocar atenção nas coisas materiais, nas preocupações dessa vida, nós vamos esquecer as espirituais. E isso não é da vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós vivamos no mundo que é material e físico, mas que não estejamos com o coração nele, mas estejamos com o coração no que Deus tem para nós, que é a morada eterna, que é a morada no céu. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz uma palavra assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, se estamos em Cristo, as coisas velhas se passaram, porque nós vamos às vezes acordar
E a nossa carne vai querer falar algo, vai querer falar alto, vai querer consumar a vontade dela. Às vezes nós vamos acordar querendo ver um filme no final de semana. Às vezes nós vamos acordar querendo fazer um passeio. Não estou dizendo que nós não podemos ver um filme ou fazer um passeio. Nós podemos sim, mas nós temos que ter a prioridade como a prioridade o reino de Deus, Mateus 6,33. Mas buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós temos que viver nesse mundo, mas almejando a vida eterna, almejando o renovo espiritual que só é possível alcançar se nós estivermos alicerçados na palavra, com o coração sedento. Imagina aí o tanto que nós bebemos água durante um dia. Essa é a sede que nós temos que ter do reino de Deus, que nós possa buscar na palavra de Deus, ler a palavra. Se nós temos lido a palavra, orado, jejuado, que nós possa fazer isso cada vez mais, porque é sempre possível melhorar. Glória a Deus. Então essa é a palavra que aquele povo no Êxodo 32 quis adorar, quiseram não, mas adoraram, ou quiseram e adoraram um bezerro de ouro. E nós temos que ter cuidado na nossa vida cristã, na nossa caminhada, para nós não estar dando atenção para o celular mais do que para Deus, para nós não estar dando atenção mais para as notícias do que para Deus, porque Deus tem que ser a nossa prioridade, para que essa palavra se cumpra. Esse é o renovo que Paulo queria passar para o seu povo. E aqui estou transmitindo algo do meu coração que possa ter passado algo para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Então, como diz lá em 2 Coríntios 5,17, se as coisas velhas já se passaram, que nós possa continuar buscando o novo de Deus, o renovo espiritual de Deus para a nossa vida, porque Ele não quer que esse renovo fique somente em coisas pequenas, mas Ele quer que esse renovo cada dia mais alcance nossa vida, porque uma planta ela é plantada e ela vai crescendo pequenininha, vai gerando fruto, e essa é a vontade de Deus, que nós cresça cada vez mais consistente, continuamente na presença de Deus, e que o renovo espiritual maduro chegue na nossa vida de dia em dia, como Paulo disse em 2 Coríntios 4,16, que o nosso espírito se renove dia em dia, e a nossa carne vai se envelhecer mesmo, mas que o nosso espírito esteja alicerçado na palavra, para que o renovo, para que o novo do Senhor chegue na nossa vida. Amém? Esta foi a palavra, que possa ter dito algo poderoso ao teu coração e edificado a tua vida, no nome do Senhor Jesus.